Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus? Pai, eu te agradeço por esse culto, eu te agradeço por cada louvor, por cada ministração, e eu te agradeço pela tua palavra, Senhor, que foi lida nesse momento. E eu te peço, Senhor, fala conosco, fala ao nosso coração, Pai. O Senhor é o Deus fiel, o Senhor é o Deus que não muda, Pai. Então fala conosco e que saiamos daqui, Pai, transformados pelo poder da tua palavra. É o que nós te pedimos, Senhor, nessa noite, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus, amém. Essa passagem que a gente acabou de ler, eu prometo que serei breve e bem sucinto naquilo que eu me propus a trazer aqui hoje. A gente conhece essa passagem, Êxodo 3, é quando Deus ele se revela para Moisés lá no Monte Sinai. O povo nessa época estava sendo escravizado por Faraó, pelo Egito, e Deus, ele chama Moisés, esse libertador, para levar o povo do Egito para uma terra que mana leite e mel, para Canaã. E quando Deus chama Moisés, Moisés fica surpreso e ele fala: tá bom, Deus, e se as pessoas me perguntarem qual é o nome do meu Deus, qual é o nome desse Deus que vai libertar a gente do Egito e vai nos levar para Canaã? Deus fala para Moisés: fala que o Eu Sou te enviou. E ele ainda fala, e disse mais Deus a Moisés: fala para o povo que eu sou o Deus dos vossos pais, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, esse é o meu nome, e assim eu quero ser lembrado para todos sempre, de geração em geração. Uma coisa que me chama a atenção é que quando Moisés vai perguntar o nome de Deus, e Deus dá essa resposta para Moisés, Deus podia dar várias respostas, né? Deus podia falar que eu sou o Deus, o único Deus, eu sou o Deus todo-poderoso que fez os céus e a terra, eu sou o Deus que fiz todas as coisas, do dono do ouro, da prata, enfim, Deus podia se revelar de diversas maneiras. Mas eu acho muito interessante, porque ele fala para o povo que eu sou o Deus dos vossos pais, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus. Eu acho tão lindo isso, porque quando Deus fala que eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, Deus está comunicando para nós, ele está falando: eu sou o Deus de pessoas, eu não sou o Deus de coisas, eu não sou o Deus do mundo, o criador do planeta Terra, mas eu sou o Deus de pessoas, um Deus que se relaciona com pessoas, e eu quero ser lembrado dessa maneira: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que fez uma aliança com o seu povo. Isso é muito lindo, porque quando nós olhamos para Deus, um Deus criador, um Deus todo-poderoso, nós olhamos um Deus e às vezes vemos um Deus talvez distante, talvez ele é um Deus de todo mundo, menos o meu Deus. Já parou para pensar isso? Você já teve essa impressão? Deus ama todo mundo, menos eu. Deus cuida de todo mundo, menos de mim. Deus cuida da família de todo mundo, menos da minha. Deus, ele vela por todo mundo, menos por mim. E quando nós olhamos Deus falando para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, automaticamente eu entendo que ele também é o meu Deus, ele também é o seu Deus. Se você entrou aqui nessa noite com algum questionamento desse, eu quero te falar uma coisa: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele também é o seu Deus. Ele também é o Deus da tua casa, ele também é o Deus da sua família. Lá em Gênesis capítulo 17, Deus vai chamar um homem, Deus vai chamar Abraão, e Deus chama Abraão e fala: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você vai ser muito fecundo. Eu vou te dar essa terra que você está morando hoje por possessão de você, dos seus filhos e da sua descendência. Deus faz uma aliança com Abraão, e essa aliança com Abraão, ela se durou e vai durando até hoje. Essa aliança que Deus fez com o homem, quando nós olhamos essa aliança de Deus com Abraão, é uma aliança de duas partes. Deus, ele fala para Abraão: eu vou ser o seu Deus, mas vocês também serão o meu povo. Isso é maravilhoso, porque Deus está buscando em nós, Deus está buscando lá em Abraão um relacionamento, um povo para que ele possa pertencer, e um povo para que possa ter Deus como seu Senhor. É uma entrega mútua, é
uma entrega de dois lados. Eu quero que você entenda um pouco a profundidade disso. Um Deus que nem precisaria ter um tipo de relacionamento com a humanidade. Um Deus que nem precisaria ter um tipo tão profundo de relacionamento desse com o homem, mas pela sua eterna bondade, pela sua eterna misericórdia, pela sua graça, Ele nos escolheu, Ele nos separou, Ele nos chamou de povo seu, de filhos. Olha que maravilhoso isso aqui é. Nós pertencemos a um Deus. Nós não apenas viemos para o culto porque nós temos medo de um Deus que pode nos punir com o inferno. Nós não estamos aqui reunidos porque apenas nós estamos aqui porque sabemos que Deus existe e precisamos ir para uma igreja. Mas nós estamos aqui porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus que se relaciona com seus filhos, que se relaciona com a sua igreja. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Porque Ele falou: eu sou o Deus de vocês e vocês são o meu povo. Nós pertencemos a Deus, nós fazemos parte da família de Deus, e é tão profunda essa aliança. Olha só que lindo isso, é tão profunda essa aliança, e tão profundo esse relacionamento, que quando Deus faz uma aliança com Abraão, Ele manda que o povo se circuncidasse. Essa aliança que Deus fez com Abraão é tão profunda, que Ele fala para Abraão: Abraão, agora a partir de você, todos os meninos que nascerem de 8 anos, de 8 dias, eles precisam ser circuncidados. É uma marca externa de uma aliança que Deus estava fazendo com o seu povo. Deus falou para Abraão: Abraão, vocês vão precisar se circuncidar, e essa vai ser a minha marca, a marca da minha aliança com vocês, e todos deverão ser circuncidados, seja o estrangeiro, seja o natural, seja o escravo, seja quem for. Todo homem que nascer de 8 dias, ele precisava ser circuncidado. Era uma aliança que Deus estava fazendo com o povo, e uma aliança tão profunda, que Deus queria marcar o povo na própria pele, a aliança que Deus tinha com o homem. Não era apenas algo de boca, não era apenas algo: ó, você é meu, eu sou seu, e acabou, tá tudo certo. Não, era uma aliança não visível, né? Porque ninguém anda nu aí na época da Bíblia, né? Para que você entenda, a circuncisão, ele era uma cirurgia que era feita no órgão masculino, no órgão sexual masculino. Então era algo externo, porém não visível para todos. Era algo que precisava ser feito, era uma marca no corpo. Qualquer um que olhasse um homem sem roupa veria essa marca, mas ele não era visível a todo momento e a toda hora. Deus estava marcando o povo, selando o povo, falando: olha, você é meu, você me pertence, eu tenho uma aliança com você. Assim como nos dias de hoje, nós casamos e nós também temos alianças. Nós, quando estamos namorando, noivo, nós temos também aliança. Uma aliança, ela nada mais é do que um sinal externo de um comprometimento que nós temos com uma pessoa. Nós colocamos uma aliança no dedo: tá bom, eu vim sem a minha. Calma, eu vou chegar nessa parte, tudo é proposital, é intencional. Eu fiz isso de maneira intencional. É que no meu trabalho eu não posso usar aliança, então eu não uso aliança, eu uso só na minha folga. Mas é aí que está esse ponto, é que eu vi ela já dando risada. A mulher não perde uma oportunidade, né, gente? Você está sem a sua aliança. Mas é que no meu trabalho eu não posso usar. Maridos, não usem essa desculpa, tá bom, na casa de vocês. Usem a aliança. Mas a aliança nada mais é do que um sinal externo de um compromisso que nós fizemos no nosso coração. Deus, Ele falou para o povo: vocês vão se circuncidar, mas essa será apenas uma aliança externa, de uma aliança que precisa acontecer primeiramente no seu coração. De nada adianta eu usar uma aliança externa, se essa aliança externa não vier acompanhada do meu coração. Nada adianta eu colocar uma aliança no meu dedo, se como eu me porto lá fora, como eu me porto no meu trabalho, na minha roda de amigos, aonde eu vou, se essa aliança não estiver cravada no meu coração. Deus fez uma aliança com o homem, Deus marcou o homem, mas Deus queria que o homem tivesse essa aliança no seu coração. Eu posso te fazer uma pergunta: como é que está a tua aliança com Deus hoje? Nos nossos dias nós não nos circuncidamos, mas nós temos algumas coisas externas, né, que nós colocamos para nos identificar como cristãos. Às vezes é a roupa que a gente usa, às vezes é o linguajar que a gente usa, às vezes é uma forma de penteado que a gente usa, e a gente acha porque eu estou com tal roupa,
opa, isso, eu sou cristão por causa disso. Se eu me visto assim, se eu falo assim, se eu me comporto assim, nossa, eu sou cristão. Mas nós precisamos avaliar o nosso coração, porque Deus, quando faz essa aliança com o povo se circuncidou. Mas se você ler lá em Deuteronômio capítulo 6, ele fala assim, ó, não apenas circuncidem o seu corpo, mas circuncidem também o seu coração. Por quê? Porque o povo se circuncidava com 8 dias de idade. 8 dias de idade, irmãos. 8 dias você não tem noção de nada da vida. Era uma circuncisão, um ritual de uma aliança, mas acabou se tornando um ritual religioso. As pessoas se circuncisavam, mas as pessoas não observavam a lei. As pessoas se circuncisavam, mas as pessoas não guardavam os mandamentos, viviam de qualquer maneira. E vamos olhar para a nossa realidade aqui hoje. Muitos de nós vestimos roupa de crente, falamos como crente, vamos para a igreja de crente, levamos a Bíblia de crente, mas não vivemos como crente. Não carregamos a aliança do nosso coração. Por isso que é tão fácil, irmãos. Domingo a gente está aqui na Bíblia, e segunda nós estamos no mundo lá fora. Domingo eu levanto a minha mão para Deus, mas segunda eu estou levantando a minha mão para o diabo lá fora. Hoje eu estou querendo Deus com todas as minhas forças, mas durante a semana eu já esqueci que eu pertenço a esse Deus. Porque nós não temos uma marca visível. Nós não temos algo que nós vamos tomar banho, nós vamos olhar e falar, nossa, eu tenho uma aliança com Deus. Então a gente vem para o culto domingo, e a gente lembra que a gente é crente no domingo, mas nós ficamos a semana inteira sem orar, a semana inteira sem ler a Bíblia, a semana inteira sem se relacionar com Deus, a semana inteira sem se portar como alguém que tem uma aliança com Deus. Onde está a nossa circuncisão? Onde está a nossa aliança com Deus? Onde está o nosso comprometimento com Deus? Eu sou casado e eu não me importo como casado apenas no dia que eu comemoro anos de casamento. Eu tenho que me portar todos os dias. São renúncias diárias, perdões diários. Aliança com Deus não é sinônimo que você nunca vai errar. É isso que nós precisamos pontuar aqui. A aliança com Deus não é sinônimo que eu nunca vou errar, que eu nunca vou pecar, que eu vou ser o perfeito, que eu vou ser, meu Deus do céu, o anjo aqui na igreja. Não é isso. Nós podemos errar, somos passíveis de erro, mas quando eu tenho uma aliança com Deus, logo quando eu erro, eu vou me recompor, eu vou me levantar, eu vou aos pés do Senhor, eu vou me arrepender e eu vou continuar caminhando. Quando eu tenho uma aliança com Deus, eu entendo que quando eu passo por momentos difíceis, eu não vou abandonar Deus, porque eu tenho uma aliança com Ele. Porque eu tenho uma aliança com meu Deus, e se eu tenho um problema, se eu estou passando por alguma adversidade, não é motivo para eu abandonar o meu Deus. Você já pensou, se no teu casamento, qualquer adversidade que você tiver, você chega para tua mulher e fala, eu vou embora? Você já parou para pensar, se qualquer trabalho que você tiver, qualquer emprego que você arranjar, primeiro problema que você tiver no seu emprego, eu vou embora? Sua carteira de trabalho vai estar ali, ó. Você vai precisar fazer umas 10 carteiras de trabalho, irmãos. Eu estou há 14 anos na empresa onde eu estou. Já tive vontade de pedir demissão várias vezes. Mas a gente entende que não é um problema que vai me tirar de lá. No casamento é a mesma coisa. Já tivemos alguns probleminhas? Já tivemos. Já tivemos alguma vontade de pegar e falar, volta para tua mãe? Algumas vezes, mas nós permanecemos casados. Por quê? Porque nós temos uma aliança. Foi uma decisão que nós tomamos lá diante do Senhor, lá no altar, e nós decidimos que na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, estamos esperando a riqueza, nós estaríamos juntos todos os dias até que a morte nos separe. É uma aliança que a gente faz. E quando o povo se decidiu fazer uma aliança com Deus, se circuncidar, eles estavam falando para Deus, Deus, nós somos do Senhor, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, todos os dias da nossa vida, até que a morte nos una para todo sempre. Essa é a nossa aliança com Deus, irmãos. E por que é tão difícil, muitas vezes, a gente honrar essa aliança que nós fizemos com Deus? Porque nós honramos todas as outras alianças que nós fizemos, mas a com Deus é tão difícil. Porque nós uma aliança de uma amizade, de um trabalho, de um relacionamento, se a principal aliança que nós temos aqui na terra é com Deus, e por que é tão difícil a gente honrar essa aliança? Por que é tão difícil permanecer numa decisão?
Por que é tão difícil permanecer naquilo que nós falamos? Deus, eu te pertenço, eu sou do Senhor, o Senhor é o meu Deus. Por que é tão difícil? Porque talvez não tenha uma aliança externa? Talvez porque aparentemente não tem ninguém nos cobrando dessa aliança? Por que é tão difícil permanecer fiel naquela decisão que nós tomamos? E enquanto eu estava meditando nessa palavra, enquanto eu estava estudando essa palavra, lá em Romanos, capítulo 2, versículo 25, olha só que bonito, Romanos 2, 25, ele vai falar sobre a circuncisão. Só que Deus vai trazer uma outra circuncisão. O povo estava acostumado com a circuncisão externa, e Deus fala sobre a circuncisão do coração. Em Romanos 2, 25, ele vai falar: a circuncisão tem valor se você pratica a lei, mas se você é transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza, aquele que não fez aquela marca externa, cumpre a lei, certamente ele julgará você, que embora tenha a letra da lei, a incircuncisão, é transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é incircuncisão a que somente é na carne, porém judeu é aquele que é o interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Sabe o que Paulo está falando aqui? Ele está falando assim, ó, a sua circuncisão, a sua marca no corpo só vale se ela vier acompanhada das suas práticas. Se alguém não tem a marca no corpo, mas observa a lei, mas pratica a lei, ele é mais circunciso do que você, que tem a marca da circuncisão. Porque a circuncisão não é a marca, mas é a obediência da lei, a obediência dos mandamentos. Então, olha isso aqui profundo, Deus vai falar assim, ó: eu quero porém a circuncisão que é a do coração. Hoje nós não temos uma marca externa, que vai nos diferenciar dos demais lá fora, mas hoje nós temos uma marca que Deus colocou dentro do nosso coração. Nós temos a circuncisão do coração. É uma marca que as pessoas não vão ver na carne, mas vão ver nas atitudes. É uma marca que as pessoas não vão ver quando você tira a roupa, quando você andar sem camisa, quando você mostrar alguma coisa, não. Como é que as pessoas vão ver essa circuncisão do coração? É quando você abre a boca, é quando você está no ambiente, é quando você trata alguém, é quando você perdoa, é quando você ama, é quando você se doa, é quando você é diferente, é luz no ambiente onde você está. Aí as pessoas vão olhar para você e vão falar: essa pessoa tem uma aliança com Deus. Essa pessoa, ela é diferente. E sabe o que está faltando, irmãos? Nos nossos dias, eu me incluo nisso, irmãos, porque a palavra ela vem, como Deus falou comigo primeiro, o que está faltando nos nossos dias são pessoas circuncisadas de coração. Pessoas circuncisadas de coração. Estamos cheios de pessoas na igreja que se vestem como cristãos, que falam talvez como cristãos, que tem uma Bíblia, mas falta circuncisão, falta marca, falta aquele encontro. Você sabe o que é a circuncisão do coração? Eu vou falar para você o que é a circuncisão do coração. A circuncisão do coração é quando você tem um encontro com Deus, as escamas dos seus olhos caem e você vê que nada mais aqui nessa terra tem valor. Sabe quando o mundo perde o brilho? Sabe quando o mundo perde a graça? Sabe quando você encontra o motivo pelo qual você buscou a vida inteira e você fala: eu encontrei o meu lugar, eu encontrei alguém, eu encontrei uma pessoa. Sabe quando você encontra algo e as outras coisas perdem o sentido? Aí você foi circuncisado.
Quando você olha para o mundo, e não que você não vai ser tentado, e não que você não vai passar por dificuldade, mas você abre mão de tudo aquilo lá fora, porque você encontrou algo de maior valor. É quando você entra neste lugar, quando você tem essa presença, esse relacionamento, e você fala: Deus, eu não preciso de mais nada. Quando você tem esse encontro, a circuncisão, ela sai desse lugar de religiosidade e ela dá para o lugar de um relacionamento, onde eu venho para a igreja não por obrigação, mas por amor, onde eu vou para a célula, para a oração, para os encontros, onde eu estou no meu trabalho, e tudo que eu faço não é por obrigação, mas é porque eu amo a Deus, porque eu tenho um relacionamento com Deus. Irmãos, é tão gostoso quando a gente entra neste lugar de circuncisão do coração. É tão bom quando a gente entra nesse lugar de relacionamento e tira toda a escama religiosa, toda a casca religiosa, e a gente começa a desfrutar do relacionamento. Eu lembro que quando eu era pequeno, meu pai me levava para a igreja, mas depois, lá no ensino médio, eu comecei a vir para a igreja. Eu fui chamado para um culto, eu vim para o culto, e eu comecei a vir para a igreja. E quando eu comecei a ir para a igreja, nos primeiros cultos, eu senti algo totalmente diferente, algo que eu não tinha sentido em lugar nenhum. Eu experimentei algo que eu fui para casa de verdade. Eu estava até comentando essa semana, porque essa semana tem falado tanto essa palavra comigo, e eu fui para minha casa de verdade. Eu falei para mim mesmo: eu encontrei o meu lugar. Eu fui marcado de um jeito, e eu não falo isso porque não é mérito nosso, não é algo que nós fizemos para merecer, mas eu fui marcado de um jeito que eu falei: cara, eu encontrei o meu lugar, eu estou no lugar certo, eu não quero sair daqui nunca mais. Aí quando eu comecei a vir para a igreja, poucos dias, meses, eu já me batizei, e minha mãe falava assim para mim: Tiago, tem certeza? Vocês vão se batizar, vocês estão começando, e agora? Não se batiza agora não, espera mais um pouco para ver se é isso mesmo que você quer. Mas eu tinha uma convicção no meu coração, eu falei: é isso que eu quero para o resto da vida. E eu comecei a me desfazer de coisas que me afastavam de Deus, comecei a me afastar de lugares que me afastavam de Deus, de práticas que me afastavam de Deus, porque aqui dentro algo foi marcado, algo foi mudado, e as pessoas falavam assim para mim: fizeram uma lavagem cerebral em você. A minha irmã falava isso para mim: fizeram lavagem cerebral em você, você está jogando isso fora, você está parando de fazer tal coisa, é uma lavagem cerebral, você não precisa ser tão radical assim. Mas eu recebi uma marca, eu tive um encontro, eu recebi algo que eu não recebi em lugar nenhum, e tudo começou a fazer sentido. A minha vida começou a fazer sentido. Eu comecei a ver a vida de uma outra maneira, irmãos, eu não sei explicar, mas eu comecei a me desfazer, eu comecei a dar passos para Deus. Eu me batizei, eu aceitei a Jesus, eu me batizei, e logo em seguida eu já comecei a me envolver. Eu quero ser cooperador, eu quero servir, eu quero limpar a igreja, eu quero fazer alguma coisa, ir para o evangelismo, pegar quilos de alimento na rua, fazer visita. E eu comecei a me envolver, irmãos, não por uma religiosidade, mas por uma marca que foi deixada aqui, que rasgou o meu peito, que rasgou o meu coração, que me dividiu no meio e fez a minha vida antes e depois daquela marca, antes e depois daquele culto. Algo foi mudado, algo foi transformado de uma maneira que, se você me perguntar até hoje, eu não sei explicar, eu não consigo entender. Mas naquele dia eu entendi que Deus estava me chamando para um relacionamento naquele lugar. Ali eu entendi que a vida religiosa não é apenas rituais, porque eu tinha ido para a igreja da minha mãe, messiânica, eu já tinha ido para a espírita, eu já tinha ido para a católica, eu já tinha ido para alguns lugares, já tinha deixado de ir também em vários lugares. Mas algo mudou aqui. Foi uma circuncisão, foi uma ruptura que aconteceu, foi uma marca que aconteceu dentro do meu coração, e essa marca é o que me trouxe até hoje. E quando eu olho para trás dessa minha caminhada com Jesus, quando eu olho para a minha vida com Deus, eu olho que eu errei, eu caí, eu me desviei, mas quando você tem uma marca,
quando você tem um selo de Deus sobre a tua vida, quando você tem essa circuncisão no seu coração, essa ruptura, esse encontro que muda a tua vida, irmãos, você não consegue viver longe da presença de Deus. Você não consegue viver longe desse encontro, longe dessa presença. Você não consegue mais, por quê? Porque quando você vai lá para fora, quando você fala, quer saber? Vou viver sem Deus, eu vou sair da igreja, eu estou decepcionado com A, com B, com C, olha, eu cansei, eu vou embora. Você vai, você pode até ir, mas você é como aquele filho pródigo, que às vezes você está ali, no pecado, na sujeira, desejando comer a comida dos porcos, mas você lembra que você tem um pai. Você lembra que você foi chamado, você lembra que você foi escolhido, você lembra que você tem uma marca, aí começa a vir aquele desejo, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou lá, eu falo, Senhor, eu pequei contra os céus, pequei contra ti, eu não sou digno mais de ser chamado teu filho, me aceita como um dos seus trabalhadores. E talvez essa é a condição que alguns de nós entraram aqui hoje. Senhor, eu estou frio, Deus, eu estou me sentindo distante, eu estou me sentindo perdido, eu não tenho vontade mais de vir para a igreja. Senhor, eu vou lá só para ouvir uma palavra, sabe, só para ser mais um ali na igreja. Aí Deus vem e fala, não, você é filho. Você é filho, não importa a condição que você chegou aqui, nós temos uma aliança, e essa aliança ela permanece de pé, não importa o que você fez, não importa como você entrou aqui hoje, eu fiz uma aliança contigo, e a Bíblia vai falar que ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, Ele é fiel, irmãos. E quando eu ouço Deus falar para Moisés, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, Ele está mostrando, Ele é um Deus fiel, Ele é o Deus imutável, de geração a geração, Ele permanece o mesmo. Pode passar céus e terras, irmãos, pode passar o tempo que for, Ele continuará sendo o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Ele nos nossos dias ainda está procurando pessoas para falar, eu sou o Deus da Suelen, eu sou o Deus da Duda, da Gabi. Ele está procurando aqui hoje, irmãos, alguém que Ele fala assim, você quer que eu seja o seu Deus? Você quer ser meu? E eu quero ser seu também. Deus ainda continua procurando corações apaixonados que falem, Senhor, seja o meu Deus, eu quero que o Senhor seja o meu Deus, e eu quero também ser seu, porque quando nós entrarmos nesse lugar, eu quero que você entenda isso, quando nós entrarmos nesse lugar, dessa circuncisão do coração, dessa aliança com Deus, muitas coisas na nossa vida vão deixar de existir, muitas inconstâncias vão deixar de existir, muitos pensamentos de parar vai deixar de existir. Se você talvez é uma pessoa hoje que é tão fácil para você, hoje eu quero, amanhã eu não quero mais, hoje eu vou para a igreja, amanhã eu não quero saber de igreja. Se você talvez tenha sido essa pessoa tão inconstante, deixa Deus marcar teu coração aqui hoje, deixa Deus te circuncisar de uma vez por todas aqui hoje, para que essas coisas momentâneas não roubem uma aliança que é eterna. Porque Deus faz uma aliança eterna com o seu povo, mas nós quebramos essa aliança eterna por coisas que são passageiras, por prazeres momentâneos, por dificuldades que vão passar, irmãos. Dificuldade todo mundo passa, problemas todo mundo vai passar, com Deus ou sem Deus, nós iremos passar por problema, mas sabe a diferença? É que quem escolhe passar suas dificuldades com Deus, ele vai ver de uma maneira mais leve, ele vai ter uma paz que excede todo entendimento. Aqueles que decidem passar no vale da sombra da morte com Deus, vai ver o livramento do Senhor, vai ver a mão forte do Senhor, vai ver Deus naquele último momento te resgatar, te colocar de pé. Irmãos, como é bom ter uma aliança com Deus, como é bom pertencer ao Senhor, irmãos, como é bom pertencer a Ele. E eu posso falar para vocês de coração, é o que eu falo, eu converso muito com o pastor, eu falo assim, eu dou graças a Deus que minha vida está na mão de Deus, porque se tivesse na minha mão, irmãos, não ia dar certo, porque eu tenho visto a bondade de Deus,
Eu tenho visto os livramentos que Deus tem me dado todos os dias, a mão de Deus na minha vida todos os dias, dessa aliança, desse cumprimento dessa aliança que eu tenho com Deus e que Deus tem comigo, e que, posso falar a verdade, que em alguns dias eu rompi com a minha parte, mas Deus nunca rompeu com a dele. Eu posso falar aqui de situações, eu não vou falar dias, né, mas situações que eu estava longe de Deus, irmão, assim, não longe da igreja, não longe do culto, coração longe, sabe quando você está cansado, desanimado de umas coisas que você vive, situações que se repetem todas as vezes, e você se cansa de viver esse looping, parece que sempre é a mesma coisa, parece que nada muda, é o mesmo problema sempre, são as mesmas dificuldades sempre, e você começa a entrar com alguns questionamentos, poxa Deus, por que isso, por que aquilo? E num desses momentos que eu estava com Deus, irmãos, de um coração distante, talvez um pouco duvidoso, talvez um pouco cansado, triste, de viver algumas coisas repetidas, e sentir no corpo algumas coisas que às vezes você não quer sentir. E eu estava meio distante, eu estava no trabalho, e daquele jeito, embora as pessoas aqui acham que eu durmo no meu trabalho, tá? Não estou usando o púlpito para desabafar, mas eu acho isso uma afronta. E eu estava num daqueles dias do meu trabalho tão difícil, que aquele dia que cai o mundo, e eu estava ali trabalhando, e aconteceu tantas coisas naquele dia, de verdade, que eu estava no trabalho, eu falei, meu Deus, eu estou cansado, meu Deus. Eu cheguei até para a Suelen de manhã em casa, falei, irmão, deixa eu dormir até acordar. Hoje eu não quero que me acorde em nenhum horário, porque geralmente eu peço para ela me acordar 2 horas da tarde, mas eu falei, não, deixa eu dormir até acordar, que hoje eu estou cansado, hoje eu estou daquele jeito. Aí a gente é surpreendido, né, irmãos, por uma mensagem. O pastor me mandou uma mensagem falando que de madrugada Deus incomodou ele para orar por mim e de um livramento. A Sueli no mesmo dia foi para o banheiro, na volta ela foi orar, começou a orar por mim, e ela começou a passar mal. Ela falou, a coisa não estava boa de madrugada, né? Eu falei, não estava mesmo. Então Deus levantou pessoas para orar por mim, mesmo no momento que eu estava em tanta dúvida, em tanta crise, sentindo tanta coisa, mas por uma aliança que Deus tem, irmãos, por um coração que Deus ele tem. Ele move pessoas, ele move situações, ele move circunstâncias. Eu posso falar uma coisa para você? Talvez você entrou aqui com umas crises, umas dúvidas, mas você nem sabe que Deus está movendo situações e pessoas ao teu favor, e você nem sabe, irmãos. A gente não tem noção do livramento que Deus dá diariamente para nós. A gente não tem noção dos laços do passarinheiro que Deus nos faz escapar todos os dias. A gente não tem noção dos lugares que Deus nos livra todos os dias por amor a essa aliança. E às vezes nós não estamos vendo. Às vezes nós estamos falando, Deus, cadê o Senhor nisso tudo? E se não acontecer algo pior, é porque Ele está te guardando. É porque Ele está movendo situações externas, situações periféricas ao seu redor. Você está tão focado no problema, na situação, no acontecimento, e você não vê que aqui do lado Deus está movendo céus e terra ao teu favor, para te guardar, para te proteger. Porque quando Deus guarda você, Deus guarda a aliança que Ele tem com você. Quando Deus guarda a tua casa, família, Ele está guardando a aliança que Ele fez com você, com a sua casa e com a sua família. Você nem sabe, você não tem nem ideia, irmãos. Porque enquanto a gente está sofrendo lá de um lado, Deus está movimentando um exército para orar por nós. Enquanto você está aí pensando em parar, em desistir, Deus está levantando um exército para segurar na tua mão e falar, você não vai cair, você não vai ficar para trás, você não vai desistir, você não vai parar no meio do caminho, você não vai recuar, você não vai retroceder. Vamos, eu estou contigo, eu seguro na tua mão, eu sou tua força, eu sou teu amigo, eu sou tua ajuda, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Deus, o teu Senhor, o teu amigo, o teu Pai, o teu ajudador, teu irmão, teu. Sabe o que é teu? Teu é um pronome possessivo, é teu, não é de outro, não é, é seu. Ele é nosso Deus, Ele é o nosso Pai, é o nosso amigo, e Ele vela pela nossa vida, Ele vela por tudo aquilo que acontece conosco, quando nós estamos ali, irmãos, com o nosso coração nele.
Então o convite de Deus para nós hoje aqui é uma circuncisão de coração. Que você entre nesse lugar, não de um templo físico apenas, mas esse lugar em Deus, onde você saia marcado, irmãos, e decidido, que a partir de hoje, nada e mais ninguém me tira dessa presença. Onde nada e mais ninguém vai me tirar desse lugar, irmãos. Onde, Deus, a partir de hoje, é eu e o Senhor e acabou. É eu e o Senhor e acabou. Não, eu não vou mais parar, eu não vou mais pensar em desistir. Senhor, eu vou ficar aqui firme, eu vou estar aqui com o Senhor. E se vier pensamentos, sentimentos, eu vou permanecer. Porque quando nós temos uma aliança, nós olhamos para trás, irmãos, e vemos quantas coisas nós passamos. Fala a verdade, você fala assim, não, eu vou continuar. Eu vou continuar. Está difícil, mas eu vou continuar. O trabalho de voltar é maior do que o trabalho de continuar. O trabalho de andar tudo isso para trás, que eu já andei, é muito mais fácil eu continuar caminhando para frente. Aí você recupera o fôlego, você reanima de novo, e você continua a caminhada em nome de Jesus. Só Deus sabe, irmãos, o particular de cada um aqui hoje. Só Deus sabe a vida de cada um aqui hoje, o dia a dia de cada um aqui hoje. Mas sabe uma coisa que é igual para todo mundo? É a aliança que Deus fez com a gente. A aliança que Deus fez com o pastor Júnior não é melhor do que a aliança que Deus fez comigo. A aliança que Deus fez comigo não é melhor e mais importante do que a aliança que Deus fez com as crianças que estão ali atrás. A aliança de Deus conosco, ela permanece a mesma. A aliança que Deus tem com a gente, ela permanece a mesma. Mas sabe o que diferencia às vezes uma pessoa de outra? É quanto eu me entrego para essa aliança. É quanto eu me dou para essa aliança. É quanto eu me esforço em permanecer nessa aliança. Porque quando em Gênesis 17, Deus vai falar com Abraão, ele fala assim, Abraão, a minha parte é essa. Eu vou fazer você fecundo, 99 anos de idade, irmão, 99 anos de idade. 99. Tem gente aqui que está com menos e, olha, já está difícil a situação, hein? Imagina 99 anos de idade, Deus promete um filho para Abraão, irmãos. É difícil, hein? 99 anos de idade, Deus fala, Abraão, a minha parte é, eu vou fazer você fecundo, eu vou te dar a posse dessa terra que você está morando, eu vou fazer a sua descendência ser numerosa, gigantesca, mas a sua parte na aliança é, guarde os meus mandamentos. Então o que Deus está procurando? São pessoas que correspondem a essa aliança que Deus está fazendo conosco, que correspondem, que entram cada vez mais fundo neste lugar. Eu estava preparando essa palavra e eu lembrei daquele louvor, né, que fala, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver. Irmãos, quando a gente entra nesse lugar, dessa aliança, dessa circuncisão, esse louvor não é mais uma canção, é uma realidade para nós. Esse louvor não é um louvor que nós vamos cantar, sabe, como uma letra bonita, como uma canção qualquer, mas quando nós cantamos esse louvor, nós estamos declarando aquilo que nós de fato sentimos e vivemos. Senhor, eu não consigo viver em mais nenhum outro lugar. Nós podemos falar como Pedro, quando Jesus olha para os 12, porque todo mundo estava abandonando Jesus, todo mundo estava indo embora, as pessoas estavam indo embora, porque o discurso de Jesus foi um discurso duro demais para se ouvir. As pessoas estavam servindo a Jesus por interesse, pela multiplicação do pão e do peixe. Jesus olha aquele cenário, Jesus olha aquelas pessoas, olha a intenção do coração, fala assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vocês comem desse pão e logo vão ter fome. E Jesus começa a dar um sermão e as pessoas começam a ir embora. Jesus, ele tem a moral de olhar ainda para os 12 e falar, vocês não querem ir junto também não? Aproveita, vai embora. Só que Pedro, ele teve um encontro no barco. Pedro, ele teve um encontro que ele viu o próprio Filho de Deus ali com ele naquele barco ensinando. Ele ouviu as palavras de Jesus ensinando. Jesus chega para ele e fala, Pedro, vamos lá pescar. E ele tem aquela pesca maravilhosa, ele tem um encontro com Jesus ali. E naquele momento onde Jesus olha para eles e fala, vão embora, pode ir embora, Pedro lembra daquele encontro, Pedro lembra daquele dia, Pedro lembra de tudo e fala, Senhor, para quem iremos nós? Para quem iremos nós se só Tu tens as palavras de vida eterna?
Que essa seja a nossa oração aqui hoje, irmãos. Que essa seja a nossa resposta para Deus aqui hoje. Deus, para quem iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Senhor, não tem outro lugar, não tem outra pessoa, não tem nada que possa suprir aquilo que o Senhor supriu em mim. Não tem nada que possa me satisfazer do jeito que o Senhor me satisfez. Que essa seja a nossa resposta para Deus, irmãos. Porque quando nós entrarmos nesse lugar, quando nós entrarmos nesse relacionamento com Deus, nós vamos ter coragem de falar não para o pecado. Nós vamos ter coragem de falar não para algumas amizades que nos afastam de Deus. Nós vamos ter coragem para falar não para muitas coisas que hoje nós não temos coragem de falar. Por quê? Porque falta uma circuncisão no coração. Falta um encontro, falta um relacionamento. Falta aquela marca que divide antes e depois. Se a nossa vida não tem um antes e depois, é porque ainda nós não tivemos um encontro real com Deus. Se a sua vida não é marcada de um AC e um DC, é porque falta esse encontro, falta esse lugar, falta você entrar neste lugar. E eu não estou falando aqui de tempo de igreja. Você vai falar assim, mas eu já tenho 10, 20, 30 anos de igreja. Não importa, porque não é o tempo de igreja, mas é a qualidade do encontro. É quando eu sou marcado, é quando eu sou ferido. É quando eu sou ferido, irmão, de tal forma que acabou, eu já não consigo mais viver sem. Agora eu sou totalmente dependente dele. E eu consigo falar, Senhor, para quem iremos nós? Senhor, para onde eu irei? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E a gente continua, a gente permanece, a gente enfrenta, a gente levanta, a gente pode tropeçar ali, mas levanta, se recupera, continua, porque nós somos circuncisados no nosso coração. A minha oração hoje, irmãos, é que Deus possa nos marcar aqui, amém? Que saímos daqui hoje à noite todo mundo marcado. Que ninguém saia daqui inteiro, irmãos. Mas que Deus possa marcar o nosso coração aqui hoje de uma maneira que nós nunca mais sejamos os mesmos. Que Deus possa nos ferir de uma maneira que hoje, que a nossa vida a partir de hoje vai mudar totalmente de sentido, de razão, de motivação. Que Deus possa nos marcar aqui hoje. Que esse ambiente seja um ambiente totalmente de liberdade, para Deus nos marcar aqui. Que primeiro ponto, nós possamos reconhecer que precisamos dessa marca. E que segundo ponto, nós precisamos desejar sermos marcados por Ele. Amém? Reconheça que você precisa dessa marca. E segundo ponto, deseje. Saia daqui marcado hoje pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? O mundo lá fora não vai ver uma marca externa em você, mas ela vai ver uma marca interna que reflete no seu exterior. É uma marca interna que ela vai refletir no seu exterior. Aí sim nós seremos luz do mundo e sal da terra por onde nós caminharmos, em nome de Jesus. Se coloque de pé no seu lugar. E eu peço que você fique à vontade nessa noite, em nome de Jesus. Não se prenda, mas fique à vontade. Coloque a mão no seu coração.